Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo dessa noite é o número 45, capítulo 23, Estranha Moral, itens 1 ao 18. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença do Josimar e da Michele e convidamos nosso amigo Josimar para fazer nossa prece inicial. Pedindo permissão ao Mestre Jesus, abordar esses temas tão importantes para a nossa vida, no nosso dia a dia. Nos abençoe esse estudo, os nossos irmãos de luz possam nos assistir e nos intuir com bons pensamentos, assim também como aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados, possam encontrar em nossas reflexões uma luz de esperança, enfrentar os sabores, né? Que assim seja. Que assim seja. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É correto odiar pai e mãe em favor de seguir a Jesus? Onde está a verdadeira paz? Jesus jamais falou para alguém odiar qualquer familiar para segui-lo, né? Isso foi um erro aí na tradução das Escrituras, porque é uma contradição, inclusive com o mandamento, amar pai e mãe, né? Respeitar pai e mãe. Então, Jesus jamais deixou esse ensinamento na terra. Até porque o verbo odiar, né, lá na tradução, não tem esse significado que tem para nós de ódio, é um amar menos, mas ainda assim Jesus não diria esse tipo de coisa. É incoerente com os ensinamentos de amor de Jesus. Mas, como a gente precisa trazer aí o evangelho para o nosso dia a dia, eu acho que é interessante a reflexão, né, do ódio que nós temos, muitas vezes, pelos nossos pais, por diversas situações, por abandono, é, porque não concordamos com o que os nossos pais fazem ou fizeram, porque julgamos, enfim. É, mas nós, espíritas, cristãos, sabemos que cada um vem, a semente não é jogada em qualquer lugar, né? Nós viemos onde necessitamos vir. E se nós viemos com pais que nos abandonaram, que foram negligentes, nós precisávamos vir nessa família. Cada um vai arcar com as suas atitudes, com as suas obras. Mas não cabe a nós julgar o que o nosso pai ou mãe fez de errado. Se essa pessoa nos deu a vida, já é motivo de agradecimento, porque nós estamos aqui e temos a oportunidade de crescer e evoluir. E eu posso até trazer a minha própria experiência, porque eu fui criada pelos meus avós, eu fui morar com os meus avós muito bebê. Quando a minha mãe engravidou, do meu pai, eles eram casados, mas tão logo ele soube da gravidez, ele já disse para ela que não iria ficar com ela, que eles iriam se separar. E assim foi feito, né? Eles se separaram, então eu não fui criada por eles. E eu cresci, embora eu tenha sido muito amada pelos meus avós, pela minha tia, que foi minha madrinha, eu falo que ela é a minha mãe do coração. Eu
queria entender por que eu, né? Por quê? Por que que eu, Michele, eu ser absoluta, né? Por que que eu fui Hum. negligenciada? Por que que eu fui abandonada pelos meus pais? Por quê? E isso me causava muita revolta, muita mágoa, muita dor. É, E até que chegou um tempo, né, que eu fui mãe, e aí bate aquele medo de, nossa, será que eu vou fazer o mesmo com meus filhos? E será que eu vou passar no teste? Né? Agora é a grande prova. Mas tudo isso é imaturidade, é orgulho, porque a gente não tem que se perguntar, nossa, por que eu, justo eu? Porque eu tinha que passar por isso. E, independente de pensar eu tinha que passar por isso, eu só consegui aliviar meu coração no dia que eu comecei a olhar para os passos da minha mãe e do meu pai. Por que que eles tiveram essas atitudes? O que que aconteceu com a minha mãe? O que que aconteceu com o meu pai? Sabe, qual a trajetória de vida deles? Qual era a condição social deles naquele momento? Qual era o nível de instrução? Qual era a família que eles tinham naquele momento? E no dia que eu comecei a entender isso, eu comecei a perdoar. E aí é uma coisa interessante que acontece, porque a gente perdoa o outro, mas aí a gente começa a não se perdoar de ter sentido raiva deles, né? E você fala, nossa, como eu fui egoísta, como eu fui leviana, como eu fui orgulhosa. E não tem jeito, a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento e de auto-perdão para conseguir passar por por essa etapa. É claro que hoje eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus pais, mas eu não penso nesse buraco que nós temos aí de uma vida, porque nós temos um buraco que as minhas irmãs não têm, né? Mas eu sou muito grata pelo pai e pela mãe que eu tenho hoje, porque eu consigo conversar com eles, eu consigo entender, inclusive eu só fui compreender a minha mãe na plenitude depois que eu passei por determinadas coisas que ela passou. E aí, passando por uma situação muito delicada, muito difícil, eu liguei para ela e falei, olha, eu tenho que te contar o que está acontecendo comigo, tal. E aí, antes que você fique sabendo por outras pessoas, e aí minha mãe começou a chorar e falou assim, eu estou vendo um filme na minha vida, porque aconteceu isso, isso e isso comigo. Eu desliguei o telefone assim, tão arrasada, mas ao mesmo tempo tão agradecida. E nesse dia eu falei, Deus, obrigada por apesar de tudo que eu estou sofrendo, eu hoje consegui compreender a minha mãe, compreender tudo que ela sentiu, tudo que ela passou. E nessa mesma situação de problema que eu estava passando, eu moro numa cidade distante deles. Meu pai é de uma religião em que ele é bastante ortodoxo. E aí ele veio na minha casa para ver como eu estava, para saber se eu realmente estava bem. E eu ainda virei para o meu pai e falei, pai, vamos me dar uma bênção, porque na religião dele, eles têm o hábito de dar, de abençoar as pessoas. Aquilo que a gente faz de orar, né? Ele impõe a mão na cabeça da pessoa e ora. E ele fez isso. E, sabe, fez tão bem para ele quanto para mim. E foi a primeira vez, assim, que eu consegui. A primeira não, mas foi mais um dos poucos momentos, né, ao longo dessa minha vida que eu tive a oportunidade de ser filha realmente do meu pai. E isso é muito bom, porque a gente não vai recuperar realmente esse espaço, mas daqui para frente a gente pode fazer diferente, né? A gente pode
não construir uma ponte inteira, mas a gente pode começar a quebrar um muro. E acho que isso é muito bom. Então, não tem por que a gente odiar as pessoas, se a gente as compreende. Então, o que eu digo hoje, de coração mais leve, e graças, né, ao, ao que a gente aprende mesmo no Evangelho, graças às provas da vida, que a gente tem que olhar para trás. A história, ela tem que, muitas vezes, ser revisitada para a gente entender. Então, se quem estiver nos ouvindo tiver algum problema, tenta compreender essa pessoa, tenta entender por que que ela chegou nesse ponto, por que que isso tudo aconteceu, porque com certeza não foi é, por querer, não foi intencional. Muitas vezes as situações levam as pessoas a fazerem coisas, né? E como eu disse, só frisando, muitas vezes é uma situação emocional, financeira, familiar, falta de conhecimento, falta uma série de coisas que, quando a gente é mais jovem, a gente não tem compreensão para alcançar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você, né, então, em vez de odiar pai e a mãe em favor de seguir Jesus, a gente dá a mão para pai e a mão e segue Jesus com os dois ao lado, né? Mas tem uma Exatamente. passagem aí que você conta que é assim, a questão do inconformismo, obviamente que o inconformismo vem aí com a idade menos, né, um pouquinho menos amadurecida, você estava inconformado, e aí você passa por situações muito parecidas com as situações que a sua mãe passou. São essas as situações que trazem conformidade para o seu coração? Não, não são essas Hum, situações que trazem conformidade, mas essas situações me levaram à compreensão, sabe? Eu acho que a conformidade ela veio realmente com o espiritismo. Ela veio com a explicação de que realmente a gente está aqui para passar por determinadas coisas. Não sei qual foi o que aconteceu em vidas anteriores para a gente precisar vir juntas, mas uhum. nós tivemos que vir juntas, e acho que a conformação veio nesse sentido de entender que nós tínhamos algo para fazer juntas aqui, né, em família, a resgatar, mesmo que não fossem nessas circunstâncias, mas que as circunstâncias acabaram, né, levando a isso, deles não ficarem comigo quando eu era bebê, mas o Espiritismo realmente que me deu essa compreensão de, opa, peraí, para com a ingratidão, porque eles te deram a vida, né? Sua Uhum. mãe, se fosse hoje, por exemplo, na era da informação, seria muito simples fazer um, Ah, um sim, é aborto, verdade. né? Então, foi algo que nem passou pela cabeça dela, sabe? Ela, não, eu vou ter esse filho, vou ter esse filho. Então, só por aí a gente já tem que agradecer, Uhum. só pela possibilidade da vida, porque a gente pediu para reencarnar. Não tem essa de Lulu Santos, eu não pedi para nascer, pediu sim. Verdade. Josimar, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que a fala da Ele Michelle foi colocou, bem, né? né, bem abrangente. A gente só relembra, né, como a doutrina nos ensina, né, nos mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente precisa compreender, entender que nada acontece na vida da gente por acaso. A gente não nasce em uma família por sorteio. Você não caiu de paraquedas lá.
Existe toda uma construção que chegou até esse ponto, né? E cada vez que a gente passa por aqui e encontra essas pessoas, é uma oportunidade da gente desfazer alguns nós, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa aprender a lidar com essas situações, entender que a dificuldade não é só nossa. O Uhum. outro também tem muita dificuldade, né? Nesse capítulo mesmo, eu lembrei aqui, tô lembrando aqui da outra fala, né, de Jesus, que não vim trazer a paz, mas a espada, né? Porque ele veio exatamente mostrar isso, né? Precisa se modificar, a gente precisa se melhorar para conseguir evoluir, né? A gente não é dentro das nossas conveniências que nós vamos conseguir progredir, né? A gente precisa realmente Precisa se dar movimentar, né? isso. Exato. Progredir é um verbo, né? A gente precisa do movimento, é uma coisa que precisa. Bom, eu vou fazer uma passagem aqui muito rápida, né, em relação à questão se é correto odiar pai e mãe em favor de seguir a Jesus. Eu fui criada até os meus 17 anos numa religião é, evangélica muito radical, né? De usar saias, de cabelo, de várias, muito radical ali mesmo, né? O espiritismo era uma religião muito endemonizada e uma coisa que não fazia parte do meu pensar até a vida me colocar numa situação que eu tive que raciocinar a minha fé, né? Que é quando você está passando naquele momento de dor e você olha e fala assim: eu não quero desconfiar de Jesus, mas eu não estou achando que o caminho é esse aí que me ensinaram até aqui. E aí eu passei por um processo muito dolorido, além do processo em si que eu estava passando de vida, o processo dolorido e medroso de ter que se desconstruir sozinha, né? De olhar e falar assim, eu não acredito nisso, né? Aceitar isso, falar isso, né? E falar para mim mesmo. Isso foi muitos anos depois que eu fui falar e seguir para a religião espírita e também para a espiritualista, né? E de contra com tudo aquilo que a minha família acreditava. Então, as leituras. E aí eu me lembro, eu acho que eu já até falei aqui num outro estudo, do dia que eu estava sentada num centro, a gente estava tendo uma sessão de auxílio aos espíritos ali, né? Desencarnado e encarnado, mas os desencarnados, né? E aí eu estava lá quietinha no meu canto, mas com aquela fé e fazendo prece. E no meio do. Eu olhei e falei assim: meu Deus, é a primeira vez que eu me vejo num lugar pedindo por pessoas que eu nem sei quem é, né? Que são espíritos que estavam ali na mesa precisando de auxílio. E essa época eu queria muito ser mãe e não conseguia ser mãe, tinha o espírito de uma mãe na mesa que tinha, né, desencarnado e tinha deixado os filhos, e ela estava em extremo sofrimento, e eu me apeguei ali, e eu pedia muito por ela. Eu falei, gente, eu não sei de quem é esse espírito, eu não sei quem é esse espírito, eu não sei, né, eu não sei nada, e eu estou aqui pedindo com tanta fé, com tanto amor por aquele espírito, Deus. Se esse for o caminho errado, me deixa no caminho errado. Porque é o caminho que me preenche, é o caminho que me enche, é o caminho que me mostra que a vida não sou eu, a vida não é coisa material, a vida não é você olhar o vizinho, a vida não é você se preocupar com a vida do vizinho, né? E ali eu aprendi e não estou falando que as religiões são assim, eu estou dizendo que, na minha experiência, né? A minha experiência foi essa, enquanto cristã. Então, assim, a minha experiência foi essa, mas não quer dizer que seja assim.
E aí eu me descobri espírita antes da minha filha nascer. Minha filha hoje tem 12 anos, né? E hoje, assim, eu explano a minha fé com muita liberdade dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Eles continuam cristãos. E, e a gente segue a Jesus, cada um a seu modo e todo mundo junto. Ninguém precisou se odiar, ninguém precisou se detestar, ninguém precisou falar mal de ninguém. E a gente tem essa liberdade muito grande, assim, de seguir a fé, de fazer cada qual o que acha que tem que fazer com a sua própria vida, sem ninguém precisar largar a mão de ninguém. Então, se eu precisar fazer uma prece, eu vou fazer uma prece para o meu pai, para minha mãe. Se eu precisar de uma oração, eu vou receber uma oração da minha mãe, do meu pai e da minha família. E a gente saber que em cada pedacinho, em cada pontinha, em cada religiãozinha, tudo aquilo que leva para a prática do bem, tem Jesus, porque Jesus é amor, Jesus é a prática do bem. A gente não precisa se desvencilhar das pessoas em razão de religião, né? Porque quando a gente fala é correto odiar pai e mãe, remete muito a essas desavenças que a gente tem hoje em dia, porque a sua religião não presta porque faz isso, e a Bíblia fala que não pode. É, É a sua que não presta porque faz isso. Não, gente, vamos pegar o que presta. O que não presta, deixa pra lá. Entendeu? Né, a Mi também falou quando o pai dela chegou e fez uma oração. Coisa boa a gente receber uma oração de pai, né? A gente recebeu uma oração de mãe, a gente recebeu uma bênção do pai, uma bênção de mãe, negócio maravilhoso. Então, Jesus ele não tem nada de ruim a nos passar. Às vezes a gente não consegue interpretar, porque o amor dele era tão grande que eu acho que a nossa falta de condição de compreensão não permite que uma pessoa tão grandiosa não quisesse ser maior do que ele próprio, né? E ele não queria, ele estava ali na simplicidade dele. Então, às vezes, a gente quer colocar um ódio ali no meio, um Deus ruim que vai jogar um raio na sua casa, né? Eu quero que um raio caia agora na minha cabeça, se eu estiver mentindo, eu quero que Deus faça não sei o quê, eu vou jurar em nome da minha filha, do meu pai, da minha mãe. E tanta coisa assim, a gente não consegue compreender que esse mal não existe, né? A gente quer achar um malzinho ali para parecer que Jesus está mais próximo da gente, eu acho, mais Isso. próximo da nossa imperfeição. E, na Uhum. verdade, não está, né? Jesus é um ser perfeito, de muito amor. E quando a gente procura o amor, ainda que nas diferenças, a gente consegue amar o próximo e caminhar junto, né? Ah, é sobre isso, gente. Eu ficaria aqui falando sobre isso mais um tempão, mas eu acho que a gente não pode, hein? não Vocês têm mais podemos. alguma coisa a acrescentar? Não, senão é muita história. Deixa para um próximo Também. estudo. Então, tá bom. Então, obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Eu vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, agradecemos pelo estudo de hoje, pelo aprendizado, pelas oportunidades que temos diariamente de evoluir e de aprender com seu Evangelho em nossas vidas. Pedimos que a espiritualidade amiga permaneça conosco no decorrer da nossa semana, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos ser melhores a cada dia, que o ensinamento de hoje possa reverberar em nossos corações, para que possamos trocar qualquer sentimento de mágoa, ódio, rancor por amor, caridade, piedade e perdão. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.